horas e 37 minutos. Bom dia. É o Jovem Pan Morning Show abrindo alas nessa quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2015. A gente aqui a postos para entretê-lo até às 11h30. Jovem Pan Morning Show. Digo a gente porque essa turminha aí da pesada comparece, hein? Bom dia, Paulinha, Brau, Dani, Vanucci, Poloni, tá todo mundo aqui a postos. Hoje a gente tem informação, como todos os dias, entretenimento, prestação de serviço, tudo isso condensado neste que é o seu Morning Show, seu companheiro das manhãs. Vamos abrir espaço aqui pro jornalismo da Jovem Pan. O Thiago Muniz é o primeiro a puxar a fila aí, falando sobre a paralisação dos aeronautas. Bom dia, Muniz. Muito bom dia, meu caro Edgar. Bom dia a todos. Falando aqui do aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, que foi afetado sim por essa paralisação, que durou das 6 às 7 da manhã. É parte da estratégia de pressão dos aeronautas, que é o pessoal que trabalha no ar, né? Porque nós temos duas categorias. Os aeronautas que trabalham no céu, são os pilotos, comissários de bordo, copilotos, e os aeroviários, o pessoal de chão nas áreas de check-in. Aqui no estado de São Paulo, quem está paralisado, quem esteve paralisado, foram os aeronautas, porque é o sindicato vinculado à central sindical que está em paralisação. Portanto, o que aconteceu? As pessoas vinham aqui para a área de embarque, elas entravam, conseguiam entrar, mas o avião não decolava, não tinham a entrada autorizada, porque os aeronautas faziam todo o procedimento, mas não autorizavam a saída do avião. Isso aconteceu entre 6 e 7 da manhã. O movimento no aeroporto agora, ele é normal, nós não temos um congestionamento de pessoas aqui, pessoas na fila, gente se estapeando. Não, você não vai encontrar isso no aeroporto de Congonhas. O que você pode encontrar é o seguinte: nós tivemos alguns cancelamentos dos voos previstos, dos 58 voos previstos, 16 foram cancelados e 17 tiveram algum tipo de de atraso. Portanto, pode acontecer um efeito cascata. Alguns voos, por exemplo, principalmente a ponte aérea, Rio de Janeiro, aeroporto Santos Dumont, nós temos agora voo da Gol para as 8h40, cancelado. Rio de Janeiro, Santos Dumont, voo da TAM, 10 horas, cancelado. 10h05, voo da Gol para Porto Alegre, cancelado. 10h05, Belo Horizonte, TAM, também cancelado. Então, é muito importante que o passageiro se informe com a sua companhia aérea, acompanhe ou aqui na Jovem Pan, nos meios de comunicação, para que ele saiba qual é a situação do voo, qual é a situação da companhia aérea dele. Porque ele pode chegar, ele vai conseguir fazer o check-in, mas pode acontecer de encontrar algumas dificuldades na hora de pegar o seu voo. Portanto, é importante que ele cheque essa informação. A movimentação aqui no saguão, ela é tranquila agora, mas é muito importante que o passageiro se informe, verifique sua situação, como nós temos aí este número significativo de cancelamentos e atrasos. Obrigado, Muniz. As informações aí do Thiago Muniz, para você que vai viajar e tem voo programado para hoje, fique atento para não, né? Para ver qual voo tá cancelado. Pois é. Depois de tantos, ele falou vários aí, né? Bom, vamos agora com o tempo. Simone Manocchio já tá aqui com a gente. Quinta-feira chuvosa em São Paulo. Essa noite já foi melhor para dormir, né? Tava reclamando do calor, abafado e tal. Essa chuva parece que vem aí a partir de uma frente fria, é isso, Simone? Bom dia. Isso mesmo. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. É isso mesmo. A gente tem aí a chegada de uma frente fria na costa paulista, então temos aí áreas de instabilidade, o tempo fica instável, chuvoso e a máxima, o melhor de tudo é que a máxima não vai passar hoje dos 26 graus. Olha, 10 graus de queda, hein? Porque semana passada 36 graus, na segunda-feira passada a gente teve esse valor, né? Então, para os próximos dias não muda muito, viu, Edgar? A gente tem o enfraquecimento da chuva sim, porque essa frente fria já vai embora a partir de amanhã, mas temos um sistema de baixa pressão atmosférica que continua aí influenciando no tempo. Então, a gente vai ter aí, não vai ter valores muito altos de temperaturas, então vai ficar entre 26, 30 graus até, que já é uma coisa com dignidade, né? Vamos continuar vivendo e respirando, pelo menos até domingo. Com relação aos reservatórios, queda, tá? Nos 3 principais, Cantareira, Alto Tietê e também no Guarapiranga, certo. Infelizmente. E esse tempo, esse clima com esse chuvisco, essa chuva, ela permanece o quê? Vai até o fim de semana, assim? Não, a gente tem abertura de sol já mais forte no domingo, mas o tempo fica instável, então a gente tem intercalando o tempo melhor com chuviscos mais em pontos isolados. Tá bom, obrigado, Simone. Agora, Anderson Costa, inscrições para o SISU terminam hoje. Bom dia, Anderson. Pois é, bom dia, Edgar, bom dia, ouvintes do Morning Show. Os estudantes que querem se inscrever no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado, têm até às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje para fazer o cadastro. Ao todo, são 205 mil vagas para 5.600 cursos de 128 instituições públicas de ensino superior. Até a noite de ontem, mais de 2.300.000 alunos
já tinham se inscrito no sistema. Para concorrer às vagas, é levado em consideração a nota que o aluno obteve no Enem. Como o SISU é dinâmico, o estudante precisa ficar atento para saber se o resultado que ele obteve no exame está ou não acima da nota de corte do curso escolhido. As inscrições podem ser feitas no site sisu.mec.gov.br, repetindo, sisu.mec.gov.br, e o resultado sai no próximo dia 26 de janeiro. Vamos em frente agora, o esporte, mais precisamente o Parmeira. Fred Júnior tem informações aí de patrocínio no clube. Bom dia, Fred. Oi, Edgar, bom dia a você, o ouvinte da Jovem Pan nesse Morning Show. Uma informação em primeira mão da Jovem Pan. Palmeiras fecha com a Crefisa, uma instituição financeira, patrocínio Master, 2 anos, são 2 temporadas, valor 23 milhões anuais. O Palmeiras estava brigando com o São Paulo por esse patrocínio. O Palmeiras considera, e o torcedor da mesma forma, um chapéu mais um no São Paulo. O Palmeiras daqui a pouco vai anunciar oficialmente, fechou com a Crefisa, depois de 2 anos sem patrocínio de camisa, tem agora um patrocinador, 23 milhões anuais, estreia no Campeonato Paulista, e ao meio-dia deve ter uma coletiva anunciando esse acordo. Palmeiras, então, mais dinheiro para o caixa, Edgar. Obrigado, Fred Júnior, falando pra gente do novo patrocinador do Palmeiras, que segundo o Quartarolo que já tá aqui, né, e o próprio Fred, como falou, chapéu mais um, que até na questão dos patrocínios os times disputam, né, Quartarolo? É verdade, mas tá legal isso aí, né? Bom dia, gente. Bom dia. O Fred tem trazido informações importantíssimas. O Fred é um setorista que respira, transpira o Palmeiras, né? E ele traz informações que os jornais vão dar daqui a 2 dias, né? Mas essa aí, no entanto, a coletiva vai acontecer hoje. A Crefisa é uma empresa importante, mas hoje tem festa também no São Paulo. Você tem tá festa, convidado. aniversário do líder do time. O Mito. O Mito. 42. Mito. Vamos fazer um morning show especial sobre o Rogério Ceni. Você sabe que ele merece. Você me avisa que eu vou embora. Se há um jogador que eu respeito, e esse é o típico jogador que daqui a 20 anos, quando eu for conversar com meus netinhos, né? Eu direi, olha, eu vi Rogério Ceni jogar. Eu vi muito, tá? Eu vi muito. Porque é o típico jogador que o torcedor adversário não gosta hoje. Mas daqui a 10 anos vai falar dele com admiração. Claro, como um grande jogador, grande né? jogador. É o maior goleiro artilheiro do mundo, né? E também, ele superou o Pelé também em número de jogos no mesmo time. Ele bateu tanto recorde, né? Ele é chato. Chato, aberto. Ele pode ser tudo isso, mas ele é mas chato. Funciona. Funciona, Tem um mas monte é de chato. jogo de bonzinho aí que não funciona. Mas como a gente não é amigo íntimo dele, a gente não precisa conviver com a chatice. Exatamente, ninguém é obrigado a aguentar. Mas... Eu conheço o Rogério Ceni desde que começou, né? Convivi com o Rogério como jogador, entrevistando. Na última terça-feira estive com ele lá no CT, conversamos muito rapidamente. Quem não conhece o Rogério Ceni, né? Então, é claro que ele é um cara que tem defeito. Ele é um cara personalista, é um cara que gosta de vencer, é fominha, mas todo grande jogador é assim, ele tem objetivos. Tem jogador que ganha alguns títulos e não quer mais, ele quer mais, eu acho legal isso. É o primeiro que chega, o último que sai, é um belo exemplo. E claro que tem defeito, como todos nós temos. Agora, como profissional, é um cara muito acima da média e como pessoa também. Né? Eu não tenho nada para falar do Rogério. Quem não conhece, por exemplo, o pessoal adora o Ayrton Senna. Eu convivi muito pouco com o Ayrton Senna, mas era um inferno. Era um ídolo maravilhoso, o maior piloto que eu vi, mas... Pessoalmente era difícil. Era difícil. Ele tratava mal as pessoas. É o que se ouve mesmo. Então, sabe, então a distância, às vezes você faz uma análise que não é tão correta. E às vezes vivendo você confirma aquilo que você tem de impressão. Ele é um ícone do esporte, ainda um dos poucos que nós temos, né? Ele e o Marcos, né? Só que o Marcos era uma figura mais expansiva, né? O Marcos é carismático. Isso. E o Rogério tem aquele jeitão dele, o Rogério é um cara estudioso, mas merece realmente um abraço nosso. 42, Quartarolo? 42. Flor da idade. Um pouquinho mais que nós, né, Um pouquinho mais. Vai jogar até os 50. E eu até disse a ele brincando na terça-feira, falou, Rogério, eu vou conversar lá com... Foi o Papa Gregório que inventou esse calendário atual, né? Falei assim, vou falar com ele, vou entrar no túnel do tempo pra dar uma esticada no tempo pra você ficar mais 10 anos. Aí ele falou assim, não, pelo amor de Deus, eu acabei de treinar, não aguento mais de dor, porque há a dor do atleta, né? Então, convivendo, talvez você tenha uma outra impressão. Como um jogador extraordinário, né? Falhou algumas vezes, quando falhou, ele não gosta de receber crítica, mas hoje em dia ele mesmo fala, atenção, falhei. Então eu acho que ele merece realmente o nosso abraço aqui da equipe da Jovem Pan, o nosso Lance Armstrong,
O nosso Edgar voltou hoje a ativa, né? O Lance Armstrong. Um atleta. Informaram aí Ó, já que você teve um acidente em duas rodas, cara. Que não foi com droga. Não é doping, né? Foi patético, viu, Cortaroli? Vamos falar sobre isso, vai. Vamos falar sobre isso. Como dizem por aí, Edgar, você escorregou naquela garoa fina. Gente, não existe garoa fina. Se for fina é porque é garoa, senão é chuva. Mas foi patético. Ainda a gente fala sobre isso. Eu quero ver hoje quem vai jogar bolo na cabeça do capitão Rogério Ceni. Quem vai ter coragem. Ovo, eu vou estar lá. Bolo, farinha. Valeu, então. Leva uma velhinha, alguma coisa, eu vou pra lá daqui a pouco. Olha aí, felicitações para o goleiraço Rogério Ceni, parabéns. O Polônia, ele sai de dentro do bolo cantando Happy Birthday. Valeu, Quartarolo. Agora 9h47. Vocês ficam caçoando de mim aí só porque eu caí de bicicleta? Não foi de drone? Eu achei que tivesse de drone. Um drone, né? Caçou de você. O Polônia tava pilotando o drone. Imagina, se eu tivesse pilotando, você não teria caído nunca. Acontece, gente. Como você bem falou, Polônia, cai quem anda, né? É isso, né? Quem tá na ativa aí. Ah, meu Deus, a sessão autoajuda. Olha lá, deixa eu dar uma notícia aqui falha quem tenta. pro paulistano. Ó, uma boa notícia pra quem mora ou frequenta a região do Campo Belo, na zona sul de São Paulo. O Parque do Chuvisco, projetado para ocupar 3 quarteirões da Avenida Roberto Marinho, tem previsão de abertura para janeiro de 2016. As obras do parque, de 35 mil metros quadrados, está recebendo um investimento de mais de 15 milhões de reais. O parque vai contar com quadras de bote para o Polônia, que gosta, para o Brau, que é mais velho, gosta de praticar uma bote ali. Quadras poliesportivas, playground aquático e convencional. São vários equipamentos aí para terceira idade, pista de caminhada, áreas para escalada e também um pomar e até um núcleo de educação ambiental onde as pessoas poderão desenvolver atividades complementares como aulas expositivas e oficinas de jardinagem. A Dani adora. Sempre bom, né, quando a cidade ganha um parque. Mais um parque para São Paulo, né? Nada mal, né? Vocês frequentam muitos parques? Muito. Qual o seu parque predileto de São Paulo? O Ibirapuera. O Ibira, o meu também. Porque é mais perto de casa, mas também porque tem muita coisa cultural, tem muito show, tem exposições, museus, tem briga, porque a ciclovia é muito fina e aí todo mundo bate uma pessoa na outra e aí tem confusão. É ótimo. Alguém mais se manifestando sobre um parque de São Paulo? Ibira. O Vila Lobos também é bacana. É bom, Vila Lobos é bacana, mas eu gosto de um lá no extremo da Zona Norte, que é o Horto Florestal. O Horto Florestal. Você consegue fazer um passeio bacana no parque ali. O parque não tem uma estrutura que nem a do Ibirapuera, não. Mas atrás do Horto tem a entrada para o Parque da Cantareira. E aí você consegue fazer uma caminhada, você vai no ponto mais alto de São Paulo, é muito bacana. Muito legal. É a praia do paulistano. Eu não consigo imaginar o Vanucci fazendo uma caminhada para chegar no ponto mais alto de São Paulo. Vou mostrar minhas fotos. Por favor. Ele foi lá tirar selfie. Poucos sabem, mas ele já escalou o Everest. Vamos lá, vamos em frente falar de grana então, de economia. O que fazer com o dinheiro? Quem manda dessa vez a pergunta, Denise, é a nossa ouvinte Silene Donizete. Ela diz, tem uns 14 mil aplicados na poupança e fiquei decepcionada com o que eu ganhei no ano passado. Que não ouve o que a Denise fala, porque se eu visse já tinha tirado da poupança. É verdade. Para onde eu posso transferir o dinheiro para ter um rendimento melhor? Olha aí, agora a Denise te dá a dica então. Silene, ela diz que não vai precisar do dinheiro tão rápido, não. Então ela pode ficar um tempo ali, dispor do dinheiro preso ali naquela aplicação por um tempo maior. Denise, o que você diria para Silene? Porque aí indo para aplicações que tem tributação, ela pode pegar uma alíquota menor. Quando não tem pressa, especialmente se passar de 2 anos, aí é a alíquota mais baixa, 15% no mercado. Agora, vamos às opções. Lembrando que ontem aumentou de novo a taxa básica de juros, isso bate direto na rentabilidade das aplicações, favorece quem tem dinheiro para aplicar. Quem está no sufoco só piora, né? Mas para quem tem dinheiro para aplicar, vai ser o ano da renda fixa, das aplicações atreladas aos juros, porque a taxa ainda deve subir mais nos próximos meses. E aí vem as várias opções com esse aumento agora da taxa básica. Fundos de renda fixa, por exemplo, que tem taxa de administração até 2%, ganham da poupança nos prazos acima de 6 meses. Só para você ter uma ideia, teve uma época que até o governo reduziu o ganho da poupança porque a poupança estava levando vantagem. Naquele período de taxa básica baixa. Agora não. A poupança perde para os fundos, mesmo com taxa de administração, mesmo com tributação.
Então, se você consegue num fundo de investimento uma taxa de administração de 1%, você ganha da poupança em qualquer condição. Então, já começa por aí se você não quiser pensar muito. Então, tem os fundos DI, que acompanham a evolução dos juros, ou os fundos de renda fixa. Depois tem os CDBs e tem os LCI e LCA, que eu tenho falado sempre, que são opções de investimento, mas fica aquele alerta. Eu não sei se o governo já desistiu de tributar essas aplicações. Já tivemos um primeiro pacote tributário que veio pesadíssimo, então pode vir alguma novidade, eles podem estar elaborando alguma coisa em relação a LCI e LCA, e fica sempre aquela dúvida em que momento seria aplicada a tributação. Mas elas levam muita vantagem sobre as aplicações que são tributadas. Só para ter uma relação, se você conseguir, numa LCI, que é letra de crédito imobiliário, no prazo de 6 meses, uma remuneração de 95% do CDI, aí não dá para fugir dessas letrinhas não, porque quando você vai perguntar para o gerente do banco, ele vai falar exatamente isso. É algum percentual do CDI. Equivale, no prazo de 6 meses, a 120% num CDB. Digamos, CDB. Então, você vê como a tributação pesa em 6 meses no CDB. Então, você teria de brigar por um prazo maior no CDB, 100% do CDI, aplicando por mais de um ano, para você ter comparativamente um ganho melhor do que na LCI. E aí tem os títulos do governo, com inflação alta, NTNB é um bom negócio, só que tem aquela armadilha, né, Edgar? Se você resgata antes, você pode estar num momento desfavorável do mercado, aí eles tiram teu ganho. Ô, Denise, eu vou fazer aqui agora o advogado do diabo para nossa ouvinte. Não, foi uma explanação e tanto a sua. Agora, se você, Denise, tivesse os 14 mil aí para aplicar, ela aplicou na poupança, você se decepcionou com a poupança. Você pegaria esses 14 e colocaria aonde? LCI, que é mais LCI, fácil. Olha aí. Se ela não conhece bem as regras, porque aí você não tem tributação, só tem esse risco aí de governo tributar, mas ainda tem o questionamento jurídico que não valeria para aplicação já feita. Espero que tenha facilitado para você, Silene. Aí no resto tem que buscar informação, ou então um fundo de investimento com taxa de administração baixa, brigando com o gerente do banco para ter acesso ao fundo, porque eles costumam colocar nesses fundos bons quem tem muito para aplicar. Esse é o problema, né? Então, o coitadinho que vai com menos lá, eles voltam com taxa de administração de 2%, 3%, 4%. Esse é o problema. Posso fazer uma pergunta pessoal para você? Ontem eu vi uma explicação com relação ao aumento da taxa básica de juros. E aí, como isso poderia ser um artifício para segurar a inflação. Conta melhor essa história para mim, Denise. Olha, castiga o consumidor, né? Você paga mais caro quando você vai comprar prazo, você tem um custo maior e ainda aumentou o IOF, que também encarece o crédito. E aí, né, o sujeito deixa de comprar. Deixa de comprar. A ideia é achatar o consumo, aí as empresas, com medo de perderem mais ainda o mercado, param de reajustar preço. Agora é um negócio complicado, né? Porque você leva uma desaceleração forte da economia, porque se não tem consumo, a indústria vai mal. Todo mundo vai mal, as empresas, o comércio em geral. Então, mas é a estratégia, uma estratégia meio perversa com a economia. Inclusive, muita gente acha que deveria aumentar muito o desemprego para ir segurar mais aí do consumo para derrubar a inflação de vez. Tá bom. É uma coisa meio perversa. Tá né? bom, obrigado, Denise. Olha, se você também tem dúvidas sobre o que fazer com o seu dinheiro, pode mandar pra gente aqui que a Denise responde, ouvinte@jovempan.com.br. E no site também, jp.com.br/seu dinheiro. Você consegue ouvir aí tudo que a Denise já contou pra gente, já explicou por aqui em áudio, com calma, aí na sua casa. Você melhor ouvir várias vezes, né? Porque eu já falei um monte de letrinhas, de siglas. Obrigado, Denise. Bom dia. Vamos lá, ó. Alguém mais de São Paulo? Dani, acorda, Dani. Bom dia. Eu tô aqui, mas é que vocês estão todos tão entretidos falando de dinheiro, como eu não tenho, não posso entrar nesse assunto. Não tá preocupado. Não consigo participar desse assunto. Mas é o seguinte, ficou pro Carnaval de 2016 o uso dos 14 galpões em construção desde 2012 na fábrica do Samba, aqui na Barra Funda. O novo prazo para a entrega do complexo de 64 mil metros quadrados é início de setembro. Segundo a prefeitura, metade das estruturas já está em fase final de acabamento, mas, por opção da Liga das Escolas de Samba, a entrega do projeto será feita de uma só vez. Os galpões serão ocupados individualmente pelas agremiações paulistanas do Grupo Especial. Cada um tem cerca de 4,5 mil metros quadrados de área construída, divididos em 3 andares e equipados com cozinha, sala de reunião, vestiário, banheiro, almoxarifado, além de espaços livres para a confecção das fantasias e alegorias. O andar térreo, onde os carros deverão ser montados, tem pé direito de 18 metros de altura, equivalente a um prédio aí de 6 andares. O carnaval deste ano será realizado nos dias 13 e 14 de fevereiro no Sambódromo do Anhembi, que fica a apenas 1 quilômetro da fábrica do samba. Então, quando os galpões estiverem ocupados, não apenas a produção das escolas será facilitada, mas principalmente o transporte dos carros alegóricos até o Sambódromo
porque atualmente parte das agremiações é obrigada a atravessar a cidade de madrugada por mais de 14 quilômetros para poder levar as alegorias ao Anhembi. Então ficou para 2016 esse complexo do samba, né, Zé? Só tem um detalhe, tá 1 quilômetro do Sambódromo, mas do outro lado da Marginal. Vai ter que passar por debaixo de viaduto e depois dar a volta. Mas tá mais perto, né, Zé? Pensa mais assim. perto, mas poderia ter sido do mesmo lado, né? Pois é. Vamos lá, 10 horas, 1 minuto. Programação da Rede Jovem Pan, quinta-feira, 22 de janeiro. Essa equipe fantástica do rádio. Olha aqui o Vanucci, o Poloni, a Paulinha, a Dani, o Brau. Hello. Todos apostos com o compromisso de entretê-lo nesta manhã de quinta-feira. Falei certo ou não? Tá bonito. O que você traz pra gente entre as suas notícias? Qual o seu destaque, Dani Tarek? Polêmicas. Vou falar de aplicativos de celular para chamar táxi. Tá dando problema, hein? Alguns motoristas estão aproveitando aí para dar uma sacaneada nos usuários. É um serviço ótimo, bem eficaz, mas, porém, contudo, todavia, entretanto... Como é o ser humano que usa, o ser humano também é um bicho complicado, Edgar. Tem um ou outro ali que acaba pisando na bola, mas eu entro com detalhes, inclusive com a resposta das operadoras, dos aplicativos sobre o que está acontecendo. Tá bom, e você, Brau? Eu vou falar sobre o mundo, eu vou falar sobre Roma, eu vou falar sobre o mundo islâmico, eu vou falar sobre Santana, né? Santana é o bairro onde a Dani mora, aqui em São Paulo. Você que não sabe ainda. Paulinha. Hoje tem Reclame Ali. Ah, é verdade. Você foi para mais uma empreitada sua verificar o que aconteceu e por que aconteceu. Isso. Tá bom. Vanucci. Fala. Beleza? E aí, o que você traz para os nossos ouvintes? Vou falar sobre novelas mexicanas do período da tarde ali do SBT. E que cresceram em audiência, trago o resultado daqui a pouco. E Império, que entra agora, o Agnaldo Silva resolveu mexer bastante coisa, tem muito mistério por aí, vou contar tudo daqui a pouquinho. E você, Poloni? Eu vou falar sobre um problema que os jovens homossexuais estão sofrendo nos Estados Unidos. Coisa grave e preocupante. Li sobre isso também, você traz daqui a pouquinho os detalhes pra gente aqui no Morning Show. Mas olha, vamos aqui com o nosso programa. Ó, ainda tem a Manu Carvalho, que vai falar sobre o balé fitness, meu. Primeira vez que eu ouvi falar sobre balé fitness. Daqui a pouco você explica pra gente, Manu? Lógico, show, Edgar. Você já fez? Lógico. E o Carlos Aros fala sobre tecnologia, além do Reclame Aqui, que a Paula já deu aí a dica pra gente de que tem Reclame Ali hoje aqui no Morning Show. Ó, no próximo domingo, dia 25... acontece o Miss Universo 2015, que vai eleger a mulher mais bonita do mundo. Estou concorrendo, queria dizer. Tá concorrendo e tá indo bem, né? Tá indo bem. Estou entre as 10 primeiras, de baixo pra cima. Aproveitando essa deixa do Miss Universo 2015, nós queremos que você use a sua criatividade para responder a nossa pergunta do Viber de hoje. Em qual categoria de Miss ou Mister você se encaixaria? Difícil. Pergunta você, Brau, por exemplo. Me dá um exemplo. Você se encaixaria em qual categoria? Na Miss Bofeteia, Dani. Miss Bofeteia? Eu curto, sabe, Dani? Vai tomar uns tapinhas. Tapinha não dói, né, gente? Quando é feito com carinho. O Poloni, por exemplo, se encaixaria na categoria Mr. Espaço 2015. É isso. Não é? Boa, né? Não é Mr. Espaço tem Sideral. formato de lua. Já a Paulinha se encaixaria nas categorias Miss Modernidade. Compromisso, né? Compromisso com isso é assim, Miss. Agora nós queremos saber você, querido ouvinte. Edgar, fala que você seria o Mr. Bike 2015, fala. Eu seria o Mr. Bicicleta. Entendi. Sem anglicismos. Mr. já basta. Vamos lá. Você manda a sua mensagem de voz aqui pra gente. Não esquece de dizer o teu nome, de onde você fala, colocando aí a sua opinião, a sua decisão. A que categoria de Miss ou Mister você se encaixaria? Melhor resposta, que é um critério bem subjetivo aqui do Morning Show, dá aos participantes um kit do Morning com caneca e camiseta. Beleza? Agora chegou a hora, gente. Ela tá chegando, ó. Batendo cabelo. Bater o cabelo, Manu Carvalho contando essa novidade. Pra mim é uma novidade. Eu não sei se... Alguém já sabia dessa história de balé fitness? Eu já sabia. Olha, onde nós chegamos. Uma modalidade que tá super em alta agora. Várias celebridades estão fazendo, Edgar, como a Laura Neiva, a Gabi Pugliese, que é aquela blogueira fitness, a Tássia Naves, a Carol Magalhães, a Dani Vinitz e a Sharon Menezes estão adorando essa modalidade. E olha, eu conversei com a Bettina Dantas, que é a criadora desse método. Veja o que ela falou.
Sucesso do balé fitness, eu falo muito porque é uma aula de 1 hora em circuito, com passos do balé clássico, mas os passos básicos, porque o balé clássico tradicional, ele é muito difícil de acompanhar. Então, a gente começa de pequena e faz durante anos, né, para conseguir ter aquele condicionamento e o desempenho necessário, né, para a modalidade. No balé fitness, eu uso só os passos bem básicos, porém aumentei o número de repetições dos passos, dos exercícios, da isometria, da sustentação das pernas. Então, a gente repete bastante o básico. Então, qualquer mulher consegue fazer. Olha, Edgar, e os benefícios são maravilhosos. Além do corpo ficar todo durinho, a sua postura também melhora. Veja o que a Betina falou. Olha, eu falo que é o melhor exercício para a mulherada, que não tem igual, que o sucesso não é à toa. Por quê? Os elementos do balé clássico, eles te trazem um físico muito mais alongado, longilíneo e elegante do que qualquer outra modalidade, né? Então, quando eu resolvi unir as duas modalidades, o balé e o fitness, e transformei isso num método, eu queria exatamente isso, que todas as mulheres tivessem acesso a esse tipo de exercício, que te define pra caramba, mas que te deixa com o corpo alongado e elegante. Edgar, quantas calorias você acha que você Uma pode aula gastar? de balé fitness? Ah, muitas. Ó, a Betina disse quantas calorias são. Veja só. E a gente comparou meia hora da aula de balé fitness, avançado, óbvio que eu que fiz, com meia hora de corrida na esteira. Então, o gasto calórico deu mesmo, por volta de 740 calorias, mas a oxidação de gordura na aula de balé fitness deu 3 vezes maior do que na esteira. Olha, Edgar, eu fiz e adorei. Eu vou contar um pouquinho da aula. Como é que foi? Ó, você tem que descer 1000 vezes, fazer agachamento. Aí você faz bastante flexão também. E tudo ligado a essa coisa de balé. Então, sempre com uma postura. No dia seguinte é maravilhoso. Você não anda ou você parece uma pata-choca, assim. Sabe quando você morre de dor? Mas depois de algumas aulas já aguenta. E o corpo da Betina, gente, vocês não têm noção. É inteiro duro, assim, maravilhoso. E parece que ela faz musculação. Não, ela só faz balé fitness mesmo. Olha aí, tá vendo? Mais uma modalidade pra manter a forma. Paulinho, eu queria que você postasse a foto do Poloni, preparado pra aula de balé fitness. Ele fez essa aula. Você sabe o que ele faz? Ele faz, fez exatamente. né? Sapatilha, polaina Plié relevé, né? Tutu. Plié relevé, você sabe. Tutu é feijoada, é a feijoada que ele come. Bem. Eu entendo bastante de balé. Manu, obrigado pelas informações, Manu. Muito obrigada, gente. Quem quiser mais informações, acesse blogvitrine.com.br que eu estou por lá. Boa! Olha aqui, ó. Chegou a hora do nosso quadro Reclame Ali. Reclame Ali. Reclame Ali. Olha, Paulinha, eu quero saber agora pra onde você ligou, o que aconteceu, qual é a história de hoje no Reclame Ali, Paulinha? Então, nessa terça-feira, o site R7 publicou uma galeria de fotos com a apresentadora do Globo Esporte, a Fernanda Gentil. E, vou falar pra você como é que é a chamada da matéria, se você ainda não viu isso na internet, né? Edgar, que tá a maior bafafá. Era expectativa versus realidade. Veja o que acontece quando Fernanda Gentil tira a roupa. Aí, entre os trechos bizarros do texto que acompanhavam as fotos dela, tipo, super feliz ali na praia, ótima, tava escrito assim, ó. Fernanda Gentil se tornou queridinha na época da Copa. Um fator que ajudou muito foi a sua aparência. Depois, assim, a jornalista maldade, é loira. Né? Maldade, não, né? Um texto muito maldoso, legenda maldosa, tudo maldoso, ó. A jornalista é loira e, teoricamente, tem um corpão. Teoricamente, a forma física dela é bem diferente da que imaginávamos. Tipo, É ridículo isso. Enfim, e a situação piorou muito, ficou, enfim, mais ridícula ainda, apesar de já ter sido ridícula, quando o Ego falou que a menina tava grávida. Então aí pegou mais mal ainda. Eu achei que era uma boa oportunidade de ligar pro R7 pra saber o que é que aconteceu. Só que aí eu tive que usar de jornalismo investigativo, Edgar. Então eu me fingi de uma estudante de jornalismo, e a gente até modificou o nome da voz da menina, que não é uma fonte oficial, é uma pessoa que atendeu o telefone na redação do R7 e que respondeu as minhas perguntas. Isso é importante, viu? O que a Paulinha fez de distorcer a voz é até para preservar a fonte, porque ela mostrou ali a profissional e, ao mesmo tempo, trazer o assunto com o maior respeito possível, né? Primeiro eu quis saber como é que acontece. Eu falei assim, eu queria vender umas fotos, eu vejo algumas coisas de celebridade, será que eu posso tirar foto e mandar? Como é o critério? Como é que vocês compram essas fotos de celebridade? Aí ela me respondeu.
A gente compra mais quando é um flagra, sabe? Uma coisa que ficou muito forte de alguém, sei lá, por exemplo, a Bruna Marquezine pegando alguém numa balada, sabe? E isso a gente pensaria em comprar. É uma coisa que é muito exclusiva que a gente não acharia em outros lugares. É, previsível, ok. Celebridades fazendo coisas, enfim, e que não saem em outros sites. Daí eu quis saber assim, mas quem que é a celebridade, né? Se é da Globo é mais famosa, jornalista é celebridade. Aí ela me respondeu. Quando é da Globo é mais famoso, né? Mesmo sendo jornalista e não celebridade, ou não? É melhor celebridade mesmo. Mais celebridade, né? É, jornalista não interessa muito, na verdade. E aí a gente, enfim, entrou na história aí da Fernanda Gentil, e porque eles tiraram do ar, né, inclusive, a matéria, depois que começou a dar esse borofofó aí. Então, vê o que ela me contou. Tô procurando pra ver essas fotos aí, tá todo mundo falando da menina, da Fernanda Gentil, não tá mais no site? Não, o pessoal tirou do site. Mas tirou por quê? Deu problema? Ah, eu nem vi isso direito, sabia que eu não tava aqui na hora. Eu vi, né, a matéria ontem, dei uma olhadinha, eu queria ver hoje, não tava mais. Quem que fez, né? Porque deu problema isso aí. Então, deu um climão, assim, digamos. Eles estão vendo aqui o que eles vão fazer e tal. Mas por causa das legendas, quem fez? Pegou pesado também, né? Então foi mais por isso, na verdade. Então, estão vendo, assim, porque ninguém sabia e tal. Então, hoje de manhã foi meio tenso, assim. Mas ninguém sabia que a menina tava grávida? Ou ninguém sabia o que escrever? Ficou escrevendo também que ela, sei lá, menina bonita lá. Não dá nem pra comentar, assim. A gente viu que deu problema mesmo. Ontem o Antônio Guerreiro, que é o diretor-geral do site, mandou um e-mail se desculpando. Falou, lamentamos profundamente que a galeria de fotos com Fernanda Gentil, aproveitando a praia no Rio de Janeiro, possa ter constrangido a jornalista, principalmente nesse momento especial na vida de qualquer mulher, que é a gravidez. Optamos, inclusive, por retirá-la do ar. E aí, a Fernanda publicou no Instagram dela, e vida que segue, com todos nós dando importância ao que realmente merece e nos esforçando por um mundo melhor, não só para o meu, mas para todos os filhos que estão e vêm por aí. Senti muita alegria por saber que sou tão querida e até um pouquinho gostosa assim. Mas senti vergonha de ser tão falada hoje, dia em que deveríamos estar agindo mais para que Ricardo, o surfista morto, que a gente falou aqui em Santa Catarina, e Larissas, que é a menina vítima de uma bala perdida no Rio, não voltem a nos deixar tão precocemente. Desculpas aceitas, Record, porque o perdão é uma das primeiras virtudes que eu quero ensinar ao meu filho. Ei, que resposta dessa menina. Maravilhosa, fantástica a resposta, né, dela. Agora, vamos fazer um pensamento aqui. Por que esse tipo de coisa chama a atenção? Porque tem quem goste disso, quem vai buscar esse tipo de informação. Mas de uma pequenez e de uma falta de, sei lá, de tudo, né? De gosto, eu acho, Edgar, que a gente de educação. Porque assim, esse mundo de celebridade, todo mundo quer saber como é que é o Edgar de sunga, como é que é a Fernanda Gentil de biquíni, e até aí a gente sabe que isso vai existir pra sempre. O problema que eu acho foi a forma maldosa e constrangedora, não pra Fernanda Gentil, mas pra todas as mulheres. Claro. Porque ela é bonita, a mulher, gente. Não, mas ela pode ser feia, mas não interessa. Não interessa. O cara ela faz pode uma ser... legenda dessa, Exatamente. entendeu? A Fernanda Gentil e todas as mulheres, elas podem ser o que elas quiserem, ela pode ter o corpo que ela quiser. O corpo é dela. Tem a foto da Fernanda, vamos colocar? Então coloca, veja a Fernanda Gentil de biquíni, ponto, acabou. Não coloca a expectativa versus realidade, porque a pessoa pode ter o corpo que ela quiser, a gente não pode mais ficar atacando o corpo feminino desse jeito, gente. Pelo amor de Deus, a gente tá em 2015. Mas, Dani, a gente não pode atacar desse jeito. A questão não é também só do corpo, não. A questão tem da qualidade do jornalismo que você leva pra frente, né? Esses dias mesmo, o R7 tirou uma foto, pegou de um paparazzo lá, uma foto do Thiago Lacerda chegando num evento da Globo. Ele saiu do carro e se ajeitou intimamente. Deu uma arrumadinha. Assim. Deu uma arrumadinha. Botou a mão por dentro da calça, deu uma ajeitadinha lá e tiraram a foto neste momento. É tão violento, é tão agressivo, é tão sem propósito quanto a foto da Fernanda, quanto a legenda da Fernanda. E ainda eles colocam assim, o Thiago Lacerda dá uma ajeitadinha antes do evento da Globo. Quer dizer, também é o tipo de jornalismo que se faz. Pois é. São os Theos Pereiras
que tá na novela lá, que todo mundo dá risada e que fala assim, nossa, mas isso aí não existe. Existe. A gente volta na teoria do Tostini, que o Edgar falou. Que vem primeiro, as né? As pessoas querem ver isso e clicam nisso. Droga, será que infelizmente, as pessoas isso acabam... dá audiência pra caramba. As pessoas acabam vendo isso porque a gente insiste em que isto seja o tipo de jornalismo. Não é verdade, Zé. Infelizmente não é verdade. Tem números que já mostram que esse tipo de matéria começa a cair nos blogs. Começa a cair. Tem números. Eu vejo isso diariamente, porque eu tenho um blog dentro do portal da Jovem Pan e vejo outros números, começa a cair. A reação que as pessoas tiveram no R7, fazendo o R7 pedir desculpas, porque você acha que eles iam pedir desculpas só porque a Fernanda se sentiu... Não, ele só pediu se ela não tivesse grávida, é isso que você tá colocando? Não, é porque pegou muito mal, Edgar. Todo mundo percebeu que era maldoso, entendeu? Porque as pessoas viram e falaram assim, pô, esse site tá fazendo pegando sacanagem. Mal, Tá pegando mal. É isso. Olha, entendeu? quem se presta depende a da esse reação tipo de jornalismo, do cara que vai. Né? Se presta porque tem alguém que vai lá e vê, olha, gosta desse tipo de expediente. É a mesma coisa da violência. Notícias populares vendiam pra quê? Pra ver sangue na capa. Essa é a verdade. Poloni, eu trato diariamente de televisão e do mundo de celebridades. Pra mim não interessa o biquíni da Fernanda. Pra você interessa não. O próximo programa dela. Óbvio, pra você não. Mais mas pro acesso, povão... Mas posso falar uma tem muito coisa? mais acesso não é de quem publicou essa galeria. Mas posso Você falar não uma é coisa? referência. Às vezes, eu acho ela demais. Ela é super fofa. Ela é Ela super foi incrível profissional. Ela foi bem na cobertura. Claro. E eu acho ela linda. Eu acho que às vezes você vê, que nem a Dani falou, a curiosidade de ver ela de biquíni, eu posso ter, e eu posso me identificar, e eu posso falar, olha que linda, olha que feliz, olha que profissional. Agora, expectativa x realidade. Eu acho que assim, olha a gente, barriga dela. a Tinha coisa, era a maldade, é a maldade. Do homem, ele vai ser eternamente visado. Todo mundo vai querer ver alguém pelado ou ver alguém de biquíni, é normal. Agora, o que a gente não pode, e aí entra jornalismo, você pessoa física ou você pessoa jurídica, é cultivar o ódio a um corpo que não existe. Então, assim, quando eu vejo a Fernanda Gentil de biquíni na praia, sem essa legenda, sem essa matéria, sem nada disso, eu fico feliz porque eu olho e falo, poxa, uma mulher tão bem sucedida, tão bacana, linda, maravilhosa, que todo mundo gosta dela. Ótima profissional. Ótima profissional, e eu falo... Cara, eu sou parecida com essa mulher, eu tenho esse De corpo verdade. também. Então, que legal que a gente tem o mesmo corpo e que bacana. E não olhar e falar, putz, ela tá, sei lá, vamos supor, ela tá gordinha, não tem um pouco de bunda. Aí eu fico mal porque a Fernanda deveria ter, teoricamente, porque a mídia impõe isso. Aí eu fico mal com o meu corpo porque eu também não tenho uma barriga negativa, um peito grande e uma bunda grande. Então, quer dizer, a gente precisa parar, e a gente que eu digo, é todo mundo, é o jornalismo, são as pessoas físicas, as pessoas jurídicas. Parar de cultivar o ódio à mulher. Vamos parar com isso, gente. A gente tem que se gostar do jeito que a gente é, e a mídia tem que parar de falar, olha, ela realmente tá acima do peso. Olha, essa aqui... Coloca a foto, Edgar, porque isso vai vender e eu quero ver. Eu, como mulher, eu também quero ver a Fernanda Gentil de biquíni. E ficar Só que feliz não- dela e ser ficar parecida. feliz que eu sou E parecida com essa bem-sucedida. mulher, entendeu? E não ficar triste com ela porque ela não tem uma barriga negativa. É tipo sabe? a Lena Dunham lá do Girls, que é uma menina que, enfim, está fora do peso, fora dos padrões de beleza, mas ela é autora, produtora, atriz principal de uma série, enfim, famosa, que fala de assuntos polêmicos, que fala da mulher de um jeito não mas glamourizado. é uma situação triste de toda forma. Na origem, na gênese do interesse em si A editora responsável por essa história toda no R7 foi transferida lá dentro, ela não foi demitida, ela foi transferida. Claro, mas aí você acha que vai mudar isso aí? Aí vem o outro e Gente, passou um tempo, a gente esquece e vai fazer de uma novo. ordem superior lá e que fala, Com olha, outra eu quero pessoa. cada vez mais polêmico, vai fazer fofoca e não precisa checar fofoca, vai falar que aí tem o processo do Raí lá, vai lá, fala que o Raí tem casa, não sei, é isso. Olha, não sei o E aí quanto você a vai gente fazendo também, porque tipo, quer clique, falando aqui, mesmo mostrando esse repúdio que a gente tem com relação ao Pereira. assunto, a gente também fica, de alguma maneira, sei lá, alimentando talvez Não, mas é isso bom na a cabeça gente das falar, pessoas. Edgar, pra Mas a gente está poder dar uma luz. repudiando isso. Exatamente, não, e pra dar uma luz O pras respeito à pessoas, mulher, né? ao ser humano e o que ele é, enquanto pessoa pública, ela, uma profissional competente e que está ali na sua intimidade, ali na praia, Uma num coisa, ambiente Edgar, público, que as pessoas curtindo têm que entender- e sendo julgada isso. As pessoas têm que entender o seguinte: se a pessoa, a mulher ou o cara, ela é modelo é uma profissão que a pessoa trabalha com rosto e com corpo.
Ponto. Acabou. Ela é obrigada, pela profissão que ela mesma escolheu, a manter um corpo e um rosto dentro de um padrão X da profissão dela, que ela não foi obrigada a escolher. Ela escolheu porque ela quis. Certo? Então, essa pessoa tem um corpo XYZ por conta da profissão dela. Fora as modelos e os modelos, você não é obrigado a ter esse corpo. Você pode ter o corpo que você quiser e o seu corpo é lindo de qualquer jeito. Então a gente tem que... essa discussão toda é para lembrar você, mulher, você, cara, que olha no espelho e, eu não sou o Brad Pitt, eu não sou a Gisele Bündchen. Não, você não é. E ainda bem que você não é, porque você não é modelo. Você é uma pessoa que tem uma outra profissão, você é uma pessoa que segue com a sua vida e tem um corpo que você acha que tem que ter e acabou, e tem que ser feliz com isso, não pode ser julgado por isso. Agora, a dúvida que eu tenho, que nunca vai ser respondida, porque, enfim, já houve um fechamento desse caso, é a seguinte: se Fernanda Gentil não estivesse grávida, haveria retratação? Não. Tirariam a matéria do ar? Eu duvido. Dani, não pediram retratação porque ela está grávida. Pediram retratação pela porque repercussão houve reclamação negativa dentro, porque o próprio internauta do Rejeitou. R7 foi lá e rejeitou. Porque dentro do R7, se você pegar lá outras editorias, no mesmo dia tinha coisa muito mais maldosa, porque é isso que eles querem clique. O que o Agnaldo Silva põe na novela Império com o Theo Pereira lá, é isso. Ele deixa claramente ali uns 4 ou 5 colunistas que todo mundo conhece, não vou citar os nomes aqui, todo mundo conhece, que vive disso, quero meu clique. Vou apertar aqui, dane-se se a nota que eu vou dar prejudica ou não a sua vida, Edgar. O que eu quero é beneficiar o meu blog, colocar cliques, vender. É isso. É deplorável, né? Então isso daí. Agora, quando você fala eles, quando você fala eles, você diz os editores ou eles, o público que gosta de ver isso? Os editores, o público, tudo isso vai alimentando, tudo isso não é só o público que gosta. Claro que é o público gosta. Se o público não gostasse, não teria. A Tostines vende mais porque é fresquinha. E é fresquinha porque vende mais. Eu trabalhei no Portal Terra uma época. Não defenda o jornalista que faz isso. Faz eu não porque defendo, ele também quer eu não defendo, mas as pessoas querem isso. Se as pessoas quisessem ler notícias sobre política desse audiência pra caramba, todos os portais teriam política o tempo inteiro. Lone, Só eu digo, certeza. É possível fazer um jornalismo de entretenimento com qualidade. É claro possível falar da Fernanda sem ir lá e fazer a maldade se ela tem bunda, não tem bunda. Essa é a discussão. Claro que é. Não, menor. Isso a gente concorda, mas as pessoas querem ver, infelizmente, essas coisas. Mas por que elas querem ver? Porque elas só é vomitado isso pra elas. Só se oferece isso pra elas. Quando você dá algo melhor para as pessoas vão em algo melhor. Zé, eu trabalhei uma época no Portal Terra e não teria fila em nenhuma exposição, que é melhor. Você ia só em show. Peraí, deixa o Poloni concluir. Não, vamos lá. Mapa de audiência online, minuto a minuto na minha tela. Assim, eu trabalhava na capa, eu era responsável pela capa do Portal Terra nessa época. E tinha notícias importantes e relevantes para a sociedade, política, sociedade, blá, blá. O que bombava era isso, escondido lá embaixo, lá no pé. Então, o que bombava era isso. O Terra não ia na maldade, ele mostrava, mas não ia na maldade. O que eu tô falando é o seguinte, os caras vão... Você consegue 1.000 acessos mostrando ela de biquíni e 2.000 com a maldade. Aí você vai nos 2.000, você vai na maldade. Só que aí você quer 4.000, aí você pisa na jaca. E aí perde o controle mesmo. Depois tem que pedir desculpas. É uma espécie de urubutização da mídia, aquele vampirismo. Que sempre houve, tá? E nego que se interessa por coisas que não são interessantes e não tem valor. Porque se falar do trabalho dela, da competência dessa menina, não daria a menor audiência. Não daria a menor repercussão. Infelizmente não daria. O importante disso tudo é, Edgar, quando que você vai tirar uma foto de sunga pra gente colocar no site da Jovem Pan? Sei lá, foto de sunga interessaria a quem? A ninguém, meu. Todo mundo quer ver você de sunga, Edgar. Cuequinha. Vamos fazer um ensaio de cuequinha? Expectativa versus realidade. Não teria interesse em ninguém. Eu de sunga é o meu corpo e é o meu, só meu. Então, é por isso mesmo que eu tô falando. Vamos em frente, 10h30 agora. Aqui no Morning Show, Carlos Aros já está a postos. Bom dia, Aros. Bom dia, Edgar. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Qual que é o nosso assunto de hoje, Aros? Olha, o lançamento do Windows 10, bastante aguardado, porque havia uma expectativa de uma mudança, uma retomada da Microsoft, que a gente falou aqui, tinha ficado para trás, não é? Nesse mercado, especialmente por causa do crescimento dos dispositivos móveis. E a Microsoft havia encontrado uma certa dificuldade para trabalhar
com esse mercado, lançou o Windows Phone, que eu acho que o Phone no nome do sistema era o grande erro, porque mostrava que havia uma diferença significativa entre o Windows que as pessoas usam no PC para o Windows que estava no celular. E com o Windows 10, essa barreira foi superada para todos os dispositivos. Durante o lançamento que aconteceu ontem, eles mostraram a integração. Acho que a grande palavra desse lançamento é isso, a integração entre as telas e a continuidade do sistema em todas as versões dele, com um destaque muito sensível para os 2 em 1, que são aparelhos que estão crescendo bastante, e a Microsoft soube olhar com cuidado para esses aparelhos. Eles são aqueles notebooks que você destaca a tela, então você tem um tablet quando você quer ou você tem um notebook quando você precisa. E o sistema consegue se adaptar a essas duas realidades. Você escolhe o modo tablet ou o modo PC, e mesmo quando tablet você consegue usar o Windows 10 no modo PC. Funciona também em celular? Funciona também para o celular. E eles importaram a assistente pessoal que antes estava só nos tablets pro computador. E aí eles fizeram uma brincadeira, um bate-papo entre um dos gerentes da divisão de tablets da Microsoft com a Cortana, que é assistente pessoal, e ele perguntando coisas sobre ele para ela e tudo mais, e ela rodando no computador, assim como acontece com a Siri, que é a assistente pessoal da Microsoft. Ela consegue compreender você enquanto usuário. Essa era a deficiência da Cortana. Ela não conseguia assimilar todas aquelas informações e pelo menos não respondia de maneira satisfatória. E me parece que agora, pelo menos na versão em inglês, isso acontece. A versão em português ainda é péssima. Mas a versão em inglês, ela consegue se adaptar e tá oferecendo uma experiência bem legal para os usuários. Vai ter uma disputa boa, né? Cortana, Siri e Now, né? São os 3 assistentes pessoais que estão no mercado. A Siri da Apple, a Cortana da Microsoft e o Now, que é o assistente do Google. E ela, para você acionar ela, você fala, hey Cortana, e aí ela vai embora respondendo para você. E é bastante interessante. Agora, todos os críticos e aqueles que fazem as análises dizem que o anúncio do Windows 10 representa a Microsoft na era pós-PC, que é esse mundo mobile, todo mundo, né, conectado em dispositivos móveis. O Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, falou a respeito dessa mudança. E ele falou qual é o principal objetivo da Microsoft agora. We have bigger hopes, higher aspirations for Windows. We want to move from people needing Windows to choosing Windows to loving Windows. That is our bold goal. Basicamente, ele diz o seguinte, que ele quer que as pessoas evoluam no seguinte processo. Elas partem do precisar do Windows para o escolher o Windows, para o amar o Windows. Nossa, é o que novo Windows. É o que não acontecia. O Satya Nadella, ele é indiano. Ele era um dos diretores de uma das divisões da Microsoft voltadas para a computação em nuvem e toda a questão do OneDrive. Só que quando o Steve Ballmer saiu, depois de 32 anos na Microsoft, o Satya Nadella assumiu no lugar dele com essa missão de promover a integração entre as plataformas. Basicamente, o Windows 10 assassinou o Internet Explorer, um novo navegador entra no lugar. Nossa, é o Project Spartan. Crime cibernético, né? Ainda fez muito bem. Feito, eu acho né? que era necessário. O Explorer era uma coisa ultrapassada, horrorosa. E agora precisa ver se o novo navegador vai ser tão bom quanto. Mas agora fica a expectativa para a chegada do Windows 10 no mercado, que deve acontecer daqui a alguns meses. Os desenvolvedores já têm ele disponível e os curiosos também podem baixar. Lá no Tech News, daqui a pouquinho, os detalhes do navegador e de todos os outros aspectos principais do Windows 10. Edgar, blogjp.com.br/technews. Valeu, Arius. Obrigado pelas informações. Paulinha? Tem muita gente mandando mensagem pra gente aqui no Viber, Edgar. E gente do Japão. Olha. Respondendo a nossa pergunta do Viber. Você seria Miss ou Mister o quê, né? O que eles estão dizendo olha, aí? Tem a Dani, lá de Nagoya, ela diz assim, que se estivesse aqui no Brasil, ela seria a Miss Sofredora. Com esse calor e tal, ela acha que ela ia sofrer bastante. Melhorou, gata, tá melhor hoje, graças a Deus. Hoje a Melissa... Dá uma refrescada. Deus é pai. Tem mais gente ouvindo do Japão. O Rick diz assim que se encaixa na categoria misto quente. Nossa. Cada piada que tem chegado, boa. gente. Cada E no trocadilho. Twitter tem um monte de gente comentando a história da Fernanda Gentil, comentando o programa. E tem principalmente hoje, nesta manhã de hoje, os fãs
do bonde da Estronda. Nossa, Eles que estão explica, muito que história é essa daí? Me explica. enlouquecidos no Twitter. Me explica, o que é Eles isso estão aí? muito enlouquecidos. É isso aqui? Eles querem ouvir essa música. Eu Só Queria. Olha aí, gente. Vocês estão ouvindo agora. Tá Todos aí. os fãs. Bonde da Estronda, então, interagindo com a Jovem Pan, com o Jovem Pan Morning Show essa manhã, ouvindo um trechinho, então, aí da música. Hoje eu só quero os esquemas de Cabo Fria, Niterói, vou marolar Ipanema. Eu só queria pegar um bonde com você, partir dar um rolê mesmo sem nada pra fazer, gastar um dinheirinho de bobeira pra ser feliz, curtir os amiguinhos do jeito que eu sempre quis, estresse já... Você cai nessas historinhas aí? Tudo mesmo, né? Você cai nessas historinhas aí? Como assim? Essa lascívia aí, malemolência, assim, você se sente atraído por esse, Dinheirinho, por esse molezinho. ritmo da Estronda? Como é que é? Bonde da Estronda? Achei que tem um swing a música. Você gosta? Meio férias, né? Achei bem cara de férias, sol, Pra dar aquela curtição. dançadinha até no chão. É música de jovem, sabe, Edgar? Ah, que Música de legal. jovem. Estamos perdidos, então. Tudo bem, vamos lá. Vai, deu de Estronda, né? Quero falar agora com a... Ah, não, vamos vamos tocar um som. Daqui a pouco eu quero voltar com o papo lá dos aplicativos, Dani, pra bom. gente passar limpo essa história aí. Daqui a pouquinho. Agora 10h44, horário de Brasília. Olha aqui, os aplicativos de celular se tornaram a primeira opção para quem costuma pegar táxis nas grandes cidades brasileiras. É uma mão na roda mesmo, literalmente. Porque você na facilidade ali, você aciona o aplicativo, o táxi mais próximo é localizado e te atende com presteza, com rapidez e tal. É super eficiente o sistema mesmo. Além de eles serem muito rápidos tal, e práticos, eles transmitem maior sensação de segurança ao usuário, pelo menos deveriam. Será que esses aplicativos são realmente seguros? Tem histórias aí já que nos mostra o contrário, né? Pois é, Edgar. Aconteceu o seguinte. Bom, eu uso esses aplicativos de táxi. Nunca tive problema, uso há muito tempo, nunca tive problema, mas o site Terra fez uma reportagem com um relato de passageiras que tiveram problema, sim, com esses aplicativos. O que aconteceu? Um desses casos foi com uma empresária de 28 anos de Porto Alegre. Ela pediu um táxi através do Easy Táxi. O motorista veio rapidamente, o caminho foi tranquilo e tal. Assim que ela chegou no destino, entrou no apartamento dela, recebeu uma mensagem via WhatsApp do taxista, dizendo o seguinte: por que não tem foto sua no seu perfil? Você é tão bonita. Ela não respondeu, óbvio, e ele continuou: eu sei que você viu a mensagem. Depois ele colocou: gostei de ti, te achei sexy. A empresária então bloqueou o número do celular e ele então parou de mandar mensagem, é óbvio, porque foi bloqueado. Outra jovem de 21 anos relatou ter passado por problemas semelhantes com outro aplicativo, o 99 Táxis. Ela é jornalista de São Paulo e contou que pediu o carro no último mês de dezembro, entrou no carro, ficou batendo papo com o taxista e inventou uma história porque não queria ficar falando da vida dela. Então ela começou a conversar com o motorista, só que ficou mentindo sobre a vida e tal, não sei o quê. E aí, dias depois, não foi nem logo em seguida, dias depois ela recebeu uma mensagem desse mesmo taxista puxando assunto com ela referente às histórias que ela tinha contado. Ela também bloqueou a mensagem e disse o seguinte: fiquei meio assustada, meu número deveria ser sigiloso apenas para uso da empresa. Outra coisa que acontece muito e muito com mulher é o caso da mulher pedir o táxi, por algum motivo, cancelar o pedido. E aí o motorista entra em contato com ofensas do tipo: sua vadia, porque você cancelou o táxi, vou passar seu número para outros motoristas e coisas do tipo. Então, quer dizer, teoricamente, essas ofensas e ameaças feitas por motoristas não deveriam acontecer, porque os contatos do banco de dados deveriam ser sigilosos dessas duas empresas, da Easy Táxi e da 99 Táxis. Aí entraram em contato com as empresas e obtiveram resposta. A Easy Táxi alegou que os motoristas cadastrados no aplicativo recebem um treinamento específico e que a empresa bloqueia os que não agem com conformidade com as regras. Aqui vai um dado importante: se você se sentiu lesada ou lesado, enfim, ofendido ou assediado por algum motorista da Easy Táxi, o telefone para reclamação é o 4003-2498 e o e-mail é contato@easytaxi.com.br. Também entraram em contato com a 99 Táxis, que disse o seguinte: que o uso de informações do passageiro é exclusivo para facilitar o trabalho de transporte, Sim. que a utilização inapropriada por parte do taxista é expressamente proibida e gera punições que podem ir de orientação e suspensão
do uso do aplicativo até a exclusão definitiva do serviço. As denúncias podem ser feitas diretamente pelo aplicativo 99 Táxis, pelo e-mail contato@99taxis.com ou pelo telefone 0300 31 31 739. Quer dizer, eu nunca tive problema, conheço muita gente que usa que também não teve o problema, mas isso pode acontecer, infelizmente, porque... Como esses casos que você falou. São seres humanos, né? E não dá pra confiar muito no ser humano. Agora, não, o negócio que eu fico pensando é o seguinte, é muito fácil a empresa detectar, porque esse número ali tá registrado do taxista forma, que é afiliado, enfim. E você que pede o táxi, aparece no seu celular Tudo o nome, bem. o telefone, a placa do carro e etc. Então, quer dizer, a denúncia ela tem que ser feita, porque esse cara vai ser expulso do aplicativo. Isso. Ah, mas ele pode entrar em outro. Pode, só que se ele fizer de novo a palhaçada... Por isso as empresas incentivam assim as denúncias. Exatamente, Lógico. denunciem. Agora, claro, incentiva a denúncia porque só isso vai marcando os taxistas que têm condutas indevidas. Exatamente. Né? E é isso mesmo que tem que se fazer. Agora, as empresas incentivam porque elas também querem saber quem são os motoristas infratores. É interesse deles. Porque esses caras estão também, além de cometerem um crime, enfim, um assédio moral, sexual com os passageiros, estão sujando o nome da empresa. Pra eles não é bom. Um serviço tão bacana, tão legal. E eu tinha ouvido falar de assaltos também envolvendo esses aplicativos. Eu não sei exatamente como funciona, mas você pede o Era você assim, pede... ó, o cara pediu o táxi. Ele fazia e uma aí, intercepção. É um caso que aconteceu. Foi assim, o cara pediu o táxi chegou. Só que parece que quando o taxista aceita a chamada, anteriores que poderiam ter aceito a chamada, vem aonde está aquela pessoa que chamou. E a pessoa que chamou, ela tem, no mínimo, dinheiro e um smartphone. Parece que era essa a lógica. E aí o que acontece é que parece que junto com esse táxi que foi legitimamente pegar o passageiro, um outro táxi com um assaltante abordou o passageiro e roubou o celular e o dinheiro. E aí, o outro taxista meio que tomou um susto foi embora ali, né, e aconteceu isso. O Edgar, é importante dizer o seguinte, ninguém aqui tá falando mal dos aplicativos, muito Imagina, pelo contrário. Não, ótimos. Os aplicativos, tanto o 99 Táxis quanto o Easy Táxi são excelentes. Continuem usando, galera, mas denunciem, porque infelizmente, existem pessoas mal intencionadas. Sim. Essa coisa da denúncia é engraçado a gente entrar nesse ponto, porque a gente aqui incentiva a denúncia, ela é importante e muitas vezes elas não são ouvidas. Eu espero que essas empresas ouçam. A gente teve vários casos, por exemplo, de estupros e violências sexuais em várias universidades aqui no Brasil e também no exterior. E muitos desses casos não foram nem considerados. O prefeito da USP, por exemplo, falou: nunca foi mencionada a palavra estupro sobre um caso que aconteceu. O reitor também da mesma universidade pediu desculpas, porque tem vários casos envolvendo a faculdade de medicina, a faculdade de letras, e o que acontece é que muitas vezes essas pessoas elas não estão prontas para lidar com esse tipo de situação. Fala-se muito pouco sobre essa violência sexual, sobre esse assédio moral que acontece contra mulheres aqui no Brasil. Isso. As pessoas falam pouco sobre isso e precisa ser falado mais. Pra você ter uma ideia, saiu um estudo numa universidade americana, lá em Dakota do Norte, dizendo o seguinte, que 1/3 dos jovens da universidade relatou que forçaria uma mulher a ter relações sexuais em uma situação sem consequências. E que a maioria deles não chamariam essas ações de estupro. Ou seja, o que eles estão dizendo com isso é o seguinte: cara, eu só vou forçar um pouquinho mais, eu só vou ir pra cima. Eles acreditam que a mulher não está se envolvendo sexualmente com eles, para usar as palavras mais tranquilas, digamos assim, porque ela tá, não sei, de bobeirinha, ou no fundo ela quer. Então, se ele for um pouco mais pra cima, com um pouco mais de agressividade, ele vai conseguir. E ele não acha que isso é estupro. É estupro. E outra coisa, Brown, que foi bom você ter falado sobre isso, porque assim, os casos de estupro em universidades, mas a fulana tava bêbada. Mas a fulana encheu a cara e usou droga. E aí... A fulana tava com uma roupinha curta. Gente, é o seguinte, qualquer sexo não consensual, independente se a mulher tá drogada, bêbada, largada... Desmaiada, se ela tá com roupa ou sem roupa, não interessa. Se ela não autorizou, isso é estupro. Inclusive, teve um caso de uma mulher, uma norte-americana, casada, que foi estuprada pelo marido. Mas era marido dela. O sexo, quando não é consensual, é estupro. Pode ser seu namorado, seu marido, quem quer que seja. Então, vamos pensar um pouco mais nisso e refletir sobre esse assunto. Porque quando a mulher não quer,
Vamos respeitar esse tipo de atitude, né? Homens e meninos, Não, vamos refletir. e eu acho que fica aqui pra gente pontuar isso a denúncia mesmo. É a denúncia em qualquer âmbito. Seja no aplicativo do táxi, seja nas universidades. A universidade, ela nada mais é do que... Na delegacia da mulher. Na delegacia da mulher. A universidade é um espelho da sociedade. Exatamente. O que acontece na sociedade também acontece nas universidades. E a polícia, até para fazer o mapeamento das zonas mais inseguras da cidade, do crime, precisa da denúncia, precisa do boletim de ocorrência para saber quais as áreas onde a incidência da violência, do crime, seja de qualquer tipo, é maior. Bom, vamos lá, Zé, vamos desanuviar aqui, falar um pouco de TV agora. Você tem o que pra gente aí, As Zé? novelas mexicanas lá do SBT. As mexicanas. Eu amo! Na verdade, eu falo as mexicanas, mas tem uma brasileira ali no meio que, na verdade, no início da faixa, que é a reprise de Esmeralda, que dá muita audiência ali. Foi feita já há algum tempo e tem puxado bastante nesse início de ano. O SBT fez alguns ajustes na programação da tarde. No ano passado, por exemplo, exibia de 4 a 5 novelas com capítulos menores, achando que isso talvez desse um ritmo maior. Aí, na estratégia, nos estudos lá do pessoal da programação, eles falaram, bom, vamos diminuir, vamos botar um título a menos. A audiência começou a melhorar. E aí chegaram num formato agora que são 3 novelas, o capítulo um pouquinho maior, calcularam milimetricamente o tamanho dos comerciais e o horário exato dos comerciais, e com isso conseguiram, nessa semana, por exemplo, botar a Feia Mais Bela com 4 pontos de vantagem em relação ao Cidade Alerta. O Cidade Alerta depois acabou fechando, porque pegou o Chaves e tal. A Feia Mais Bela Não. é mexicana? A Feia Mais Bela é mexicana. Ah, É a tá. versão da Betty a Feia, né, que a Televisa comprou, fez e depois passou para a Sony. A Sony fez como seriado lá nos Estados Unidos, fez sucesso e tudo mais. O aumento de audiência equivale a 41% deste ano para o ano passado, comparando aí as primeiras semanas, né? Do dia 1º ao dia 20 de janeiro deste ano, Esmeralda, Sortilégio e a Feia Mais Bela juntas ali alcançaram 5,8 de média, garantiram a vice-liderança. 41% superior ao mesmo período do ano passado, quando as novelas Café com Aroma de Mulher, Maria do Bairro é um clássico, viu? Não zombe, não. Por ela sou ela. Maria de Barrio. Zombado Café com Aroma de Mulher. Eu amo Essa é sensacional. Privilégio de amar. Essas aí somavam 4,1 de média. Houve um acréscimo. O SBT com essas novelas garante a vice-liderança, fica na briga ali com o programa da tarde, que também vai passar por um processo de reforma. Por falar em processo de reforma, em 30 segundos, só para falar, hoje em dia, eu falei do programa da tarde, tem Hoje em Dia, que é o reflexo do que está acontecendo na Record, né? A Ana Hickman saiu do programa da tarde, foi para Hoje em Dia com o César Filho, com a Renata Alves. Essa semana o programa despencou, chegou um momento a dar 1,7, vários minutos com 1,7, fechou em 2,9 de audiência, o pior índice que o Hoje em Dia já teve, e aí veio a discussão na Record. Por que disso? O culpado é o César Filho, Ana Hickman, Renata Alves? Não. Os culpados são os apresentadores passados? Não. A culpa é da direção, que não consegue compreender o que é um jornalismo de entretenimento. Ô, Não Zé, falou nem diretor deixa eu do te programa. perguntar uma coisa. A coisa tá muito mais acima. Sou meio matuto, desconfiado disso aí, né? Parece que fica uma guerra na imprensa também dos jornalistas que cobrem TV e que falam sobre isso, que são simpáticos a um e não tanto a outros. Porque você lê na Quer mesma... dizer que eu sou mais simpático como emissora do que a outra? Eu queria saber o seguinte, porque você vê tanto falando sobre o César Filho, por exemplo, foi pra Record e o programa lá despencou. Por outro lado, tem a notícia que fala que o jornal do SBT que ele fazia sem ele perdeu a audiência. Também caiu, também perdeu. Na verdade, toda troca de apresentadora é complicada. Toda troca é complicada. Existe um período ali de acomodação, adaptação. Mas o problema do Hoje em Dia é muito claro. Ele vem num desgaste há muito tempo. Por quê? Porque o alto comando da emissora, cada hora quer uma coisa. Uma hora é game, outra hora bota gordinho, outra hora magrinho. Como é que é? Conheço esse tipo como de é que é? relação Aqui trabalhista. não acontece. Conheço esse tipo de relação. Vamos lá. Por isso que nunca vai pra frente o Hoje em Dia. Tá, entendi. Podemos ir pro comercial depois diferentemente de outros produtos da mídia, né? Bom, vamos lá, 11h01, horário de Brasília. Com você até as 11h30 da manhã, hoje, quinta-feira, 22 de janeiro, a gente aqui entretendo você, informando, aquela nossa conversa matinal no Morning Show. Olha aqui, a nossa mesa está composta, temos várias pessoas para falar em coisas, todo mundo quer falar e dar a sua opinião aqui no Morning Show, mas antes de tudo, eu aviso vocês, meus amiguinhos, que nós temos aqui na linha uma super celebridade. É mesmo? É mesmo, Dani Taré, você vai cair pra trás, Dani Taré. Quem é? Agora nós vamos saber
se é tudo verdade aquilo que você fala dele. Que eu falo que eu tenho um caso com Você ele. tem um caso com ele, que você encontra com ele no metrô. Que ele passa lá em casa, na Zona Norte de São Paulo. Exatamente, estamos na linha aqui agora com Caio Castro, esse ator galã da Rede Globo. Bom dia, Caio, tudo bem? E aí, mano, bom dia a todos os ouvintes aí. Bom dia. A gente acha que te acordou, eu fiquei com essa sensação, Caio, desculpa, hein? Não, cara, eu tô rouco tem uns 2 dias. Eu tô fazendo leitura pro meu próximo personagem aqui na novela das 7, na próxima. E é o dia inteiro de leitura e minha voz tá indo pro saco, assim, literalmente, cara, não tá rolando mais, tá ligado? Vai ter que fazer uma ligação pra fono, mas ó, antes de tudo, a gente, na verdade, tá te ligando pra dar parabéns aqui pra você. 26 anos, que bebê! Olha aí, que beleza, hein? Novinho, hein? Que isso, cara, vocês lembraram, porra, sem palavras, hein? Engraçado que o Caio Castro, ele tá na televisão há 30 anos, ele não chega nos 30, né? Passa ano, vem ano, ele já fez 75 novelas e não chega nos 30, não passa dos 26. Mas parabéns, viu, Caio? Ô, Caio, a gente quer saber se é verdade. 7 anos, cara, eu comecei com 18. É um bebê. Moleque, né? Ô, Caio, a gente quer saber se é verdade o que a Dani fala aqui, que encontra com você todo dia no metrô, que você leva ela até a estação. Caio. Você conhece alguém com o nome de Dani Taranha, Caio? Não, isso é uma parceira das antigas. Obrigada, Caio. É tudo. Salvou ela, hein? Parabéns, E de vez em quando mesmo a gente se tromba no metrô. Eu não ando todo dia de metrô, mas quando eu ando, eu trombo uma galera sempre conhecida. Tá vendo? Ô, Caio, aqui é o Brown. Eu tenho uma pergunta muito importante, porque eu já comentei várias vezes nesse programa que eu acho que você tem mais dentes do que uma pessoa comum. Eu acho que você tem 75 dentes na boca e agora, já que é seu aniversário, a gente tem essa possibilidade de descobrir se é ou não verdade, porque você tem muito dente, meu querido. Então, cara, o Felipe Tito foi aí na outra semana e me falou essa fita mesmo. Falou, os caras falaram que você tem muito dente na boca, que não sei o quê. Os caras te zoando pra caramba lá. Eu falei, mano, eu vou lá esclarecer essa história. Na real, não é que eu tenho muito dente na boca, é que eu cuido do meu dente. Tá vendo, Brau? Então o dente fica bonito, fica branco, é grande também, né? Não dava pra eu ter uns dentes zoados com esse tamanho de dente que eu tenho. Tá vendo? É verdade, é que eu tô no rádio, aí meu dente pode cair, é mais fácil a vida do rádio. O Felipe Tito é um fofoqueiro, hein? Que isso? Desculpa. Não fala assim. Não, ele é parceiro, né? Ele deu a tem que letra pra falar, mim. eu falaria também no lugar dele, mas eu falo na cara. Quer dizer, não na cara, porque eu tenho medo que você me morda. Caio, é a Mas Paulinha. eu acho que eu tenho todos. Eu devo ter uns 40, vai. 41. Acima da normal, média. vai. Vai, Paulinha. Caio, a Paulinha, é verdade que você tá fazendo um livro que tem a ver com viagens que você já fez? Então, cara, essa história já é um pouco antiga, assim, mas é verdade. Em 2012 eu viajei o mundo inteiro, fui pra 20 e alguns países. E aí eu fui fotografando, mas sem intenção de fazer livro nem nada, assim, tá ligado? E aí quando eu voltei pro Brasil, eu falei, cara, eu tenho foto pra caramba, eu tinha, sei lá, 4.000 fotos. Aí eu falei, vou selecionar umas legais assim, vou ver se alguém anima de publicar, vou meio que contar uma história dos melhores momentos. E vou dividir com o pessoal, né, essa experiência que eu tive, assim. E essa noia de pular de paraquedas, garoto? Foi depois do saltimbum, você curtiu ficar pulando lá de cima e falou, vou pular mais alto ainda, vou de paraquedas. Daqui a pouco você tá, sei lá, pulando da lua, na estratosfera, o Polônia ajuda, né? Ônibus espacial. Cara, o lance do paraquedas é muito doido, né? Tô até convidar vocês aí, quem animar, a gente marca. Tô fora, hein? Vocês lá pra dar um saltinho. Vamos aí. Não tô fora dessa. Mas tô viciado, cara, tô viciado mesmo, assim. Virei atleta tem quase um ano que eu tô saltando. Aí entrei já em equipe de competição e tal. Virei meio que um hobby, mas meio que levando a sério, sabe? Uhum. Ô, Caio, você falou aí da leitura do seu próximo personagem. É da novela da 7, né? Você vai fazer um cara meio traficante, meio bandidão, é isso? É mesmo da Regina Duarte? Exatamente. A novela que era de nome Lady Marisete, agora é I Love Paraisópolis. É uma história que se passa em Paraisópolis com um contraste grande, assim, com uma galera rica de Nova York, ali do Morumbi. Ali o pessoal do Morumba, né, mano? Aquela divisa ali, né? E aí eu vou fazer o dono ali de Paraisópolis, o personagem chama Grego, e a gente tá em uma semana já de leitura aqui intensiva,
E minha voz tá indo embora, né? Não, procurar fono, meu. Procurar fono. Não pode forçar a voz, meu. A gente vive disso aí, meu. É que é muita força de expressão, sabe? É bagulho visceral mesmo. A gente fica gritando. Aí é ruim, cara. Ô, Caio, parabéns pra você. Felicidades. Tá 26 anos completando hoje o Caio Castro e a gente ligando pra dar os parabéns e dar uma geral um pouco, saber o que você tá fazendo ultimamente. Obrigado, viu, Caio? Um abraço pra você. Sucesso. Mais ainda. Pô, sem palavras aí por ter lembrado do meu aniversário. Acho que é a primeira vez que uma rádio tão da hora me liga, né? Acho que é a primeira vez que uma rádio me liga, na real. Pra falar. Valeu, parabéns. Uma salva de palmas aqui mesmo, pro Caio Castro. À noite a gente vai na festa. Vai ter festa, Caio? Tem festa? Vai, pra você vai ser no festa? metrô a festa, Dani. Pô, vai rolar uma festinha, acho que aqui no Rio, né? Lá em casa, pelo menos um churrascamento aí. Ah, tá sem grana. Chama não nós, dá pra pegar a ponte. Chama nós. Manda passagem. Valeu, Caio. Obrigado, Valeu, obrigado mesmo, mano. Um abraço pra palavras. você. Vamos lá, vamos ouvir aqui umas sonoras do Viber. A gente até esqueci a pergunta do Viber. É a pergunta do que Miss ou Mister você se encaixaria em que categoria? E as pessoas responderam pra gente. Vamos ouvir. Olá, gente. Bom dia, galera do Morning Show. Se eu fosse Miss, eu seria a Miss Desconfiada e a Miss Coração Mole. Porque eu sou muito desconfiada. Miss Brigadeiro Mole. Mas, por outro lado, também sou muito besta. As pessoas fazem coisas horríveis comigo e eu fico ali com raiva na hora e depois esqueço. Então, eu seria Miss Desconfiada e Miss Coração Mole. É isso aí, gente. Eita, Tchau. aí, Miss Coração Mole, Miss Desconfiada. O que será que falaram? Vamos ouvir mais. Bom dia, galera do Morning Show. Eu sou o Diego de Atibaia, interior de São Paulo. E a categoria de Mister que eu me encaixaria, na verdade, seria Misericórdia. Abraço. Aí, é isso, ó. Misericórdia. Ai, hoje tá o dia dos trocadilhos, tá muito maravilhoso. O que mais estão mandando aí, Paulinha? Gente, o Rodrigo de Socorro, São Paulo, diz que seria o Mr. Gordinho Saliente. Olha que categoria maravilhosa. Tem um anônimo aqui que seria Miss Stress. E tem gente que gostaria de ser o Mr. Músculo, pra aparecer numa propaganda de TV anônimo. E ganhar uma grana, né? É. Tá aí, gente. Pessoal participando pelo Viber, o nosso contato 56.009.009. Mais um assunto aqui que infelizmente a gente tem que falar, né? Tá comum a gente pensar em tempos, né? Em pleno 2015. Ah, acertou o ano. Eu tava com medo que você fosse falar 2005. Eu pensei, você viu? Deu uma pensa 2015. Né? Infelizmente se tornou comum aí famílias não aceitarem filhos que se assumem como homossexuais. Nos Estados Unidos, por exemplo, a intolerância chegou ao ponto de se tornar um problema público. Polônia tem dados aí pra contar melhor pra gente o que tá acontecendo lá, né, Polônia? Pois é, Edgar, a gente fez uma reportagem na revista Galileu sobre esse assunto e a gente postou nas redes da revista e fez muito barulho, deu muita repercussão essa história. E aí o Brown sugeriu que eu trouxesse o assunto aqui pro programa. É isso que você tá falando. Foi a partir de uma experiência de um menino que publicou o áudio dessa desavença, dessa briga na família, né? Isso, o nome dele é Daniel Pierce, ele é um americano de 20 anos. E ele publicou um vídeo dele sendo expulso pelos pais de casa, a pontapés e berros e uma baixaria, um barraco, assim. Esse vídeo viralizou e expôs um problema que é super grande nos Estados Unidos hoje. Existem 300 mil jovens homossexuais morando nas ruas dos Estados Unidos. É um cálculo feito pelo Center of American Progress, que é uma instituição de lá. E isso corresponde a 40% dos jovens adolescentes que vivem na rua. É muita coisa. E isso é por puro e simples preconceito das famílias, assim, que não aceitam que os filhos sejam homossexuais e que põem eles pra fora de casa, enfim, nem sempre a pontapés, como o caso do Daniel Pierce e tal, mas enfim, bota pra fora. E tem casos de... Enfim, a gente contou várias histórias. Uma menina chamada Lucina Rodrigues, que é uma transexual de 21 anos, que se descobriu gay 4 anos atrás, saiu de casa em 2012 para escapar da mãe, que a perseguia e que não aceitava a condição dela. E que desde então ela vive pelas ruas, até quando chega a menos 23 graus Celsius, ela, enfim, dormindo nas ruas. Estados Unidos normalmente tem uma situação diferente de moradores de rua de nossa, né? Normalmente gente com problema mental, muito veterano de guerra que vive nas ruas por lá. É menos essa coisa social de, putz, eu não tenho grana, eu não tenho pra onde ir, e minha única saída é morar embaixo da ponte. Lá é um pouquinho diferente, o sem-teto americano é um pouco diferente. E agora tem esse novo tipo de sem-teto que é o homossexual. Então, enfim, um problema
estamos em 2015, né? E ainda tem que lidar com esse tipo de problema absurdo. E o caso desse menino americano repercutiu de uma forma muito grande na internet. Acho que em 2 dias ele tinha 2 milhões de views, né, no vídeo que ele postou. Quer dizer, no seio da família, onde você espera o acolhimento incondicional, Exato. acontece uma coisa dessa. Chocante, né? E isso não é só nos Estados Unidos, aqui no Brasil é bastante comum também, porque o que a gente vem vendo é aparecendo cada vez mais na mídia, tanto nos portais, como na TV, como na internet, mostrando que é comum que as pessoas nascem diferentes e vão se descobrindo na época da puberdade homossexuais. E que com essa maior abertura, elas vão querendo conversar com a família, querendo ser acolhidas, e muitas vezes elas não são. E há esse sofrimento. A gente teve há pouco tempo o caso do Federico De Vito. Alguns de vocês ouvintes devem conhecê-lo. Ele foi colírio capricho durante muito tempo. E ele postou um vídeo na internet depois de tantos anos dizendo realmente que era homossexual, que não via problema nenhum com isso e que achava que era importante dizer. A repercussão que teve esse vídeo, gente, é um negócio absurdo. Ele teve milhares e milhões de views, na verdade, milhares de respostas de adolescentes que se sentiram acolhidos por ele, porque muitas vezes não tinham na família. Ele foi em quase todos os programas de televisão, foi na Globo, foi na Fátima Bernardes, a gente conversou com ele até, e acontece no Brasil também. E o que a gente tem que entender é que o mais importante é que as pessoas entendam a diversidade, saibam que é uma coisa comum e abracem, e que as pessoas são iguais, sejam héteros, sejam gays, sejam brancos, sejam negros, sejam que, enfim, o pior de tudo é o preconceito. Isso só traz coisa ruim. Até porque a gente, antes de qualquer coisa, a gente é ser humano. Uma coisa que é legal e que, enfim, mostra que talvez tenha uma luz no fim do túnel. A gente postou a matéria no perfil da Galileu no Facebook, e a repercussão entre as pessoas que comentaram foi muito boa, foi muito positiva. A gente ficou super feliz, assim. Pô, os leitores de Galileu são pessoas legais, sabe? Óbvio que sempre tem um ali, eu concordo com a família, não sei o quê, mas enfim. Talvez tenha uma luz no final. É um público muito jovem, o público da revista, né? Então talvez o jovem esteja com uma mentalidade já diferente em relação a esse assunto, né? É isso, o mundo vai mudando. Bom, acho que a gente pode dizer que o Morning Show também tem esse público, porque pelo Twitter a gente também tá recebendo só esse tipo de mensagem. A manifestação das pessoas, né? Dizendo que precisamos de um mundo sem preconceitos. Olha aqui, ó, o ganhador, vamos passar aqui já o nome do ganhador do Viber. A gente vai dar o prêmio que corresponde aqui ao nosso kit, que tem caneca e camiseta do Morning pro Diego de São Paulo. Misericórdia, né? Misericórdia. Diego, você leva o kit com a camiseta do Morning e a canequinha. Um relatório preliminar de acompanhamento do mercado divulgado pela Ancine, Agência Nacional do Cinema, apontou que a renda total dos filmes exibidos no Brasil e o número de ingressos vendidos cresceu em 2014, mas, em compensação, o cinema nacional não se beneficiou dessa elevação. Esse crescimento foi puxado especialmente pelas produções estrangeiras, já que os filmes brasileiros atraíram 19 milhões de espectadores em 2014, número menor ao registrado em 2013, que recebeu mais de 27 milhões de espectadores. Entre os títulos brasileiros exibidos no ano, apenas 6 filmes ultrapassaram a marca de 1 milhão de espectadores, enquanto em 2013, 10 deles alcançaram essa marca. Segundo alguns especialistas, a perda de espaço em 2014 se deve à falta de competitividade dos filmes brasileiros, né? Daí vem aquela história de novo, né? Os filmes de comédia dão a tônica do cinema nacional, aquela coisa comédia meio chanchada, em detrimento do drama, né? Que é o cinemão, o clássico. Não, e até por isso justifica, a gente falou aqui que a gente vai ter várias continuações, né? Agora em 2015, 2, 3. Então talvez apostando nesses que já deram certo e pra, enfim, conseguir remunerar, mas o ideal é que tivesse mais diversidade aí, né, Edgar, e não só os de comédia conseguissem arrecadar. E teve um acontecimento que tem a ver com cinema, mas tem a ver com sorte também. Uns meninos estavam ali na Filadélfia, na Pensilvânia, e foram fazer uma selfie, aquela escadaria do filme Rock, sabe? Que ele vai subindo ali no seu treinamento, música maravilhosa no fundo ali, né? Acho que eu até tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho. Enquanto você trilha, entendeu? Vai ser muito connection, porque olha o que aconteceu com os caras, entendeu? Então eles estavam lá, entendeu? Ó, vai imaginando.
Aí eles subiam a escada, não sei o quê, mó animados, um frio do caramba. Aí, de repente, eles olham e quem estava lá? Quem? Sylvester. Você tá brincando? Ah, que susto, eu achei que você fosse falar Silvete Montilla. Raimundo Nonato. Não, gente, é o máximo da coincidência feliz. E aí eles conseguiram fazer uma selfie na escadaria do filme. Não era um sósia. Não, era ele mesmo. Era ele mesmo. O que ele tava fazendo ali? Então, gente, ele tá meio gravando uma sequência aí, na verdade não é de rock, mas é um negócio que tem a ver com o computador. Ele tava na cidade. Paula, só deixa eu chamar a atenção do internauta. Se você não tá na internet assinante, vai pra lá. A cara dos meninos, a cara dos meninos é muito verdadeira. A alegria deles é muito verdadeira, né? Então a gente pode botar fé que não eram sósia, como a gente tá vendo. E sabe o que Stallone falou pra eles, tipo, na foto? O quê? Pareçam durões. Entendeu? Não deu certo, né? Mas tinha um pau de selfie, será? É isso que eu fiquei em dúvida. Não aparece o pau de selfie se tiver. Acho que eles não estão nessa onda. Tá com uma cara de uma senhora de 93 anos, não tá? Cheio de botox nessa cara, meu Deus do céu. Então, a gente pode esperar. Ele tava na cidade filmando esse filme que é Creed. É uma série protagonizada por rock, mas com outro viés, enfim. Então ele tava por lá também gravando e esses caras tiveram essa sorte e ficaram famosos no mundo todo. Sinceramente, que o Sylvester Stallone não tem muito o que fazer, então ele fica direto, meio que camuflado nessa escadaria. Aí a hora que aparece uns turistas uma pra poder brecha. fazer uma coisa, ele pula. Eu tô aqui, isso aqui. Aí tira uma foto, dá autógrafo e aparece na mídia. Então eu acho que o Sylvester tá meio que acampando nessa escada. Eu acho que é uma possibilidade bem concreta. Ele tá lá. Uma hipótese maravilhosa. Vamos lá, estamos fechando o programa de hoje já, mas o Zé tem novidades aí que você prometeu, Zé. O assunto internacional do Brau ali do Coliseu, vamos ficar para outra hora. Fica para outra hora. Vamos falar aqui com o Zé de novidades. Quais são as novidades de Império? Novela não é tudo a mesma coisa? Não. Você acha que não? A novela é diferente. Alto Astral é diferente de Império. A fórmula é a mesma, Edgar. A fórmula é a mesma. Você tem que criar expectativas, você tem que ter uma boa vilã. O Agnaldo Silva viu isso, viu que se perdeu um pouquinho ali com a Cora e agora programa para Cora uma série de assassinatos ali, né? E ela vai começar a eliminar algumas pessoas que estão em volta, prejudicando o que na cabeça dela tem um grande plano. Agora, no começo, todo mundo achava que assim, é a Cora quem vai judiar do Zé Alfredo. E a gente vê que tem uma outra história que é cheia de mistérios. Quem acompanha a novela viu aí nos últimos capítulos, o Zé Alfredo busca a identidade de quem que é esse cara que está dando as instruções pelo Maurílio, né, pro Maurílio, que roubou o dinheiro dele lá do Banco da Suíça, né? Então, tudo isso ele começa a buscar aqui no Brasil essas informações e até o carnaval a identidade será revelada, porque aí a novela entra também na reta final, né? Babilônia já começa, as gravações já começaram no início do mês, serão intensificadas agora para em março estrear, né? Então o que vem por aí, o que acho que todo mundo tem que ficar muito atento é essa investigação do comendador. Enquanto isso, o Maurílio faz de tudo para tirar a Cristina da empresa, porque ele precisa ter o comando da empresa. No comando da empresa ele acaba com o comendador. O comendador vai descobrir que o tempo todo na vida, quando ele achou que ele estava ganhando muito dinheiro, tal, ele ganhou muito dinheiro, mas tinha gente ali por trás que usava dele para ele ser o traficante, né? Então muita gente ganhou dinheiro ali e agora tá na hora de tirar tudo, sabe aquele, eu uso, deixo você ser o meu testa, agora é a hora de você devolver o lucro, né? Devolve, volta pra cá, né? E tem uma outra coisa importante que é a relação do Vicente com a Maria Clara. Maria Clara pede o Vicente em casamento, o Rafael Cardoso é o galã ali, é um dos galãs da novela, e aí começa a ser disputado agora pela Maria Clara e pela Cristina. Aí vai a torcida, qual é a mocinha que merece ficar com o Vicente? Ó, vamos. Você eu odeio já a Maria deu Clara. a tua posição. A atriz não, tá? Paulinha já escolheu, já fez a escolha. Você pulou minha amada. Eu posso dar uma, só que eu achei tão absurda que eu preciso falar. Peraí, deixa eu só tocar uma musiquinha, você já fala então. Tá bom. 11h27, horário de Brasília. Aí, né, nesta quinta-feira, né, dia 22 de janeiro, eu tô tocando aqui um Joy Division. Nossa, nosso ouvinte, nosso ouvinte Daniel Faustino, ele pediu aí, não, foi o Daniel, deixa eu ver aqui, não, foi o Jean Paulo, ele falou, pô, toca aí um Joy Division, sei que não é muito gênero aí da rádio, mas rádio. Olha... Mas a gente curte. Então a gente coloca um BGzinho aqui pelo menos, tá bom, Jean Paulo? Hoje teve Bonde das Trondas, Joy Division, hoje teve um pouco de tudo. É uma diversidade cultural incrível, né? É isso, gente. Alguém quer dizer mais alguma coisa? O Brau ficou devendo uma notinha aí. Eu tenho a nota final.
pra dar esperança pras pessoas. Ah, meu Deus. É isso, gente. Um idoso de 81 anos nos Estados Unidos, Texas, óbvio, ele passou 65 anos guardando moedas de 1 centavo. Acumulou uma grana. Acumulou, né? Quanto vocês acham que eles conseguiram, Paulinha? 1 milhão. Ai, sou ruim demais. 2 milhões. 500 mil dólares. 5 milhões. Gente, 65 anos guardando moeda de 1 centavo, ele conseguiu 2 mil reais, gente. Ah, pô. 2 mil reais, ele não guardou nada. Essa é a matéria, é ridículo. Grande notícia. Não é ridículo? Jornalismo verdade, eu gosto disso. Porque as pessoas têm essas histórias, né? Que a pessoa guarda a vida inteira, no final compra uma mansão. Não, você não guarda nada, é tudo uma miséria. E fez um volume, peso, guardou, mofou, ocupou espaço em casa, não serviu pra nada. 226 quilos de moeda. Tá, mas Mas não vale nada. pra um belo jantar, 2 mil Nossa, reais. 2 mil reais é um belo jantar. O Zé é sempre o copo meio cheio, é bonito isso. Ele é bonito, um copo meio cheio. É isso aí. Bom, gente, ficamos Essa por aqui. alegria. 11h31, esse foi o Morning Vou de começar hoje. a guardar moeda. Obrigado pelo prestígio de estar com a gente até agora. O Morning volta amanhã a partir das 9h30 para você Obrigado que nos pelos ouve de São elogios. Paulo e para você que escuta do Brasilzão a partir das 10. Valeu, Edgar. gente. Obrigado. Ô, Zé, isso aí. Tem um monte de gente agora, Edgar. Tudo me elogia. Obrigado. Você. Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show.